Ei, som, ei. Graças a Deus. Quem está feliz aí com Jesus? Amém, glória a Deus. Coisa maravilhosa, né? Estar na casa do Senhor. Amanhã é feriado, né? Para a maioria das pessoas, glória a Deus. Dá uma descansada. Pessoal da intercessão, né? Estamos avisando que amanhã nós vamos dar uma folga para vocês e para nós, né? Então, descanse. Dedique um tempo, claro, de oração na sua casa. Se você também quiser combinar com alguém, fica livre, fica à vontade, né, para estar orando pela igreja, mas formalmente nós não teremos atividades aqui na igreja, né? Vamos estar todos nós descansando, aproveitando este feriado, tá bom? Domingo, normal, como eu já falei, no sábado também. Todos abriram? 1 Coríntios 12, 1. Deixa eu abrir aqui na minha Bíblia virtual. Paulo, cheio do Espírito Santo, nos diz o seguinte: acerca dos dons espirituais, quero, irmãos, que não sejais ignorantes. Vós bem sabeis que erais gentios, né? Levado aos ídolos mudos, a idolatria aqui, conforme éreis guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema, ou seja, maldito. Jamais alguém fala isso que tem o Espírito de Deus. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Amém? Quem é que pode falar comigo? Jesus é o Senhor. Fala de novo. Jesus é o Senhor. Tem alguém que não conseguiu falar essa frase? Glória a Deus. Então ninguém está endemoniado aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Sabia que essa é uma frase que um endemoniado não consegue falar? Se você tem um demônio dentro de você, você não consegue falar essa frase. Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor. Glória a Deus. É uma das frases mais poderosas que existe. Você está dizendo, Jesus é o meu Senhor. E o endemoniado não consegue falar isso. Porque o Senhor dele, pelo menos no momento ali, enquanto está incorporado, é Satanás e os demônios. E um demônio jamais pode falar uma frase dessa. Jesus é o Senhor. A Bíblia está dizendo que somente pelo Espírito Santo. Amém? E os demônios não têm o Espírito Santo. O diabo não tem o Espírito Santo. E quem está endemoniado provavelmente também não tem o Espírito Santo. Está vazio de Deus. Uma casa vazia se torna uma casa de demônios. O problema, querido, não é nem o endemoniamento, é a ausência de Deus. A ausência de Deus, o que no Antigo Testamento era chamado de Icabode, foi-se a glória de Deus, está lá em 1 Samuel, capítulo 4. Ali você vê que aquilo, quando se vai a glória de Deus, o Espírito Santo vai embora ou não está, uma porta se abre para demônios. E os endemoniados não conseguem falar, Jesus é o Senhor. Amém? Você consegue falar? Fala de novo, Jesus é o Senhor. Significa que você tem o Espírito Santo também. Louvado seja o nome do Senhor, amém? Coisa linda, louvado seja o nome do Senhor. Daí Paulo continua dizendo, ora, a diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E a diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E a diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para aquilo que for útil. Porque a um pelo Espírito é dado palavra de sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito, palavra de conhecimento, a outro pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, a profecia, o dom de discernir espíritos, a outro a variedade de línguas, e a outro interpretação de línguas. Mas um só é o mesmo Espírito que opera todas estas coisas, repartindo particularmente
a cada um como quer. Amém? Então quem é que derrama ministérios sobre a igreja? Quem? O Espírito Santo. Quem é que derrama operações dentro da igreja? Miraculosas, milagrosas, poder sobrenatural? O Espírito Santo. E quem é que derrama dons sobrenaturais de poder no meio da igreja? O Espírito Santo. É Ele quem opera tudo em todos, segundo lhe apraz, segundo o próprio Espírito Santo deseja. Amém? Quem quer dons espirituais aí? Levanta as mãos para os céus comigo e fala: Senhor, eu quero ser cheio de frutos do Espírito, ser cheio de ministérios, operações sobrenaturais, dons sobrenaturais sobre a minha vida. Eu recebo toda a minha herança espiritual. Eu recebo tudo aquilo que o Espírito Santo quiser derramar sobre mim. Eu recebo pela fé, em nome de Jesus, para a glória de Deus Pai. Amém, irmãos? Esse é o famoso capítulo 12 de 1 Coríntios, que fala acerca dos dons. E fala que Deus tem ministérios, Deus tem operações e Deus tem dons sobrenaturais. Os ministérios são mencionados lá em Efésios 4:11. Quais são os 5 ministérios? Pastores, mestres, evangelistas, profetas e apóstolos. Vamos falar junto? Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Com certeza na sua vida existe, se você tem o Espírito Santo, é cheio do Espírito Santo, um desses 5 ministérios, das suas variações, das suas manifestações, você tem na sua vida. Talvez você não tenha a posição, o cargo, mas todo crente cheio do Espírito Santo, eu creio de todo o meu coração, que tem as manifestações de pelo menos um dos 5 ministérios. Amém? Às vezes até você não sabe, mas está operando, Deus está usando, Deus está agindo, Deus está movendo através de você. E quem faz isso é o Espírito Santo. Nós falamos sobre os dons do Espírito Santo. Toda vez que a Bíblia menciona o dom do Espírito Santo no singular, está falando da pessoa do Espírito Santo. Mas tem algumas vezes na Bíblia Sagrada que o termo é os dons, no plural. E aí nós estamos falando disso, desses 9 dons de poder que existem na Bíblia Sagrada. Amém? Esse é o nosso terceiro momento. Eu vou recapitular rapidinho o que nós já vimos, para que você não fique boiando aqui na palavra. Quem não quer boiar aí, em nome de Jesus? Ninguém quer boiar, né? Então, vou falar rapidamente, você pode assistir no nosso canal do YouTube, da Igreja Casa na Rocha, no canal PR Giovanni. Nós já fizemos 2 ministrações sobre os dons do Espírito Santo. E hoje, com a graça de Deus, vamos ver se a gente acaba essa palavra no terceiro momento, na terceira palavra, tá? Nós falamos o primeiro dom mencionado aqui na Bíblia, nesse trecho que nós lemos, palavra de sabedoria. O que é a palavra de sabedoria, irmãos? É uma capacitação sobrenatural para manifestar a sabedoria de Deus em situações específicas e particularmente difíceis. Não se trata de uma habilidade ou esperteza humana, nem de uma sabedoria desenvolvida com a experiência de vida. Trata-se de uma iluminação do Espírito sobre a mente de uma pessoa, levando-a constantemente a encontrar respostas e saídas para circunstâncias complexas. Amém? É como se fosse uma espécie de inteligência sobrenatural. Será que Deus pode fazer isso, irmãos? Sim ou não? Sim. Talvez você não saiba, mas o ser humano médio, né, normal, usa no máximo 5% da sua capacidade mental. Os gênios, que têm QI elevado, coeficiente, né, de inteligência,
chega a usar até 8% no máximo. De 5% a 8%. Então nós temos muito potencial para ser desenvolvido, sim ou não? E de forma sobrenatural, Deus pode derramar essa graça sobre você? Sim ou não? Sim. Então você está num entrave da sua vida, uma dificuldade, um problema complexo, peça a Deus esse dom de palavra de sabedoria. Alguém veio pedir um conselho para você, você não sabe como responder, peça um tempinho para orar por aquela situação, peça a Deus uma revelação e Deus vai dar. Um exemplo disso é José no Egito. Ele recebeu uma revelação de Deus, deu orientações precisas diante de 7 anos de fartura e 7 anos de seca. E isso fez toda a diferença naquele governo do Egito. E por causa dessa revelação, dessa palavra de sabedoria, ele foi elevado à posição de governante de Israel, do Egito. Amém? Uma inteligência sobrenatural. Daniel também, nós vemos isso na Bíblia. Segundo dom, querido, palavra de conhecimento. Fala comigo, palavra de conhecimento. O que é isso, pastor? Trata-se de uma capacitação sobrenatural dada pelo Espírito Santo ao homem para receber algum detalhe do conhecimento divino. Fala comigo, detalhe do conhecimento divino. Algum detalhe de Deus, das coisas de Deus. Essa manifestação é comumente chamada por nós, evangélicos, crentes, de revelação, pois nada mais é do que a transmissão pelo Espírito Santo à mente humana de fatos ou informações que naturalmente lhe seria impossível saber. Amém? Impossível humanamente saber. Só Deus sabia daquele fato que você estava vivendo, daquela situação que você estava passando. De repente Deus chama alguém, um verdadeiro profeta de ofício, ou alguém tomado pelo espírito de profecia, e de repente Deus traz um detalhe da sua vida, um detalhe que só Deus sabia, e você também. Palavra de conhecimento. Amém? Imagina você com esse dom, irmão. Com humildade, com quebrantamento, cheio do Espírito Santo. Que bênção você não vai ser no reino de Deus. Sim ou não? Quem quer esse dom? Eu quero, irmão. Eu quero uma coisa dessa. Coisa linda. Deus já me usou algumas vezes, né? É coisa linda de ver esse dom de palavra de conhecimento. É uma revelação. Hoje, infelizmente, irmãos, existe mais falsa revelação, mais revelação de demônios ou da alma humana do que verdadeiramente detalhes divinos, revelações verdadeiramente do coração de Deus. Mas não é porque existe o falso que não existe o verdadeiro. Existe, irmãos. Existe homens e mulheres comprometidos com o coração de Deus que são capazes de trazer revelações através de sonhos, através de visões, através de convicções interiores e até de sensações físicas. Isso aqui eu sinto bastante. Sensações físicas. Às vezes quando eu estou orando por alguém, de repente Deus pega a dor daquela pessoa e transfere sobre mim. E às vezes até eu começo a chorar junto com a pessoa. Para que a minha oração seja mais intensa, mais calorosa, mais fervorosa diante de Deus. Amém? Que coisa linda, imagina isso acontecendo com você. Com qualquer um pode acontecer. O Espírito Santo derrama os dons conforme lhe apraz. Mas ao mesmo tempo a Bíblia diz que nós podemos desejar ardentemente os dons. Nós podemos desejar. Nós podemos orar e pedir. E Deus, de forma soberana, se Ele quiser, Ele pode te dar também. Amém? A escolha não é nossa, é dele. Mas a Bíblia diz que nós podemos desejar os dons, desejar os ministérios. Não tem nada de errado com relação
a isso, tá bom? Terceiro dom, rapidamente, discernimento de espíritos. Fala comigo, discernimento de espíritos. O que é isso? É uma habilidade sobrenatural dada pelo Senhor ao crente de identificar qual é a fonte de poder que está operando. Eu tenho ensinado para vocês, existem 3 fontes de poder. Fala comigo, 3 fontes de poder. Primeiro poder é o poder lícito, abençoado, o poder de Deus. Segunda fonte de poder é um poder limitado, bloqueado por Deus, por causa do pecado. O poder da alma humana. O poder latente da alma. Tem um livro tremendo de um autor chinês, um missionário evangelista chinês chamado Watchman Nee. Ele tem um livro chamado O Poder Latente da Alma. Ele fala só o livro inteiro sobre isso. O perigo, o porquê que Deus bloqueou esse poder dentro do homem, que só pode ser acessado através de poderes de demônios, ou através de técnicas, como por exemplo, as técnicas de pensamento positivo. Existe isso, irmão. Tem pessoas que conseguem pegar um garfo assim, como se fosse meu celular, e dobrar ele no meio. Sim ou não? Tem um mestre hindu lá na Índia, chamado Sadhu Sundar Singh, que ele abre a mão e sai uma tocha de fogo. Poder latente da alma. Ele abre a mão, sai uma peça de ouro. Poder latente da alma. Eu já vi uma pessoa endemoniada engolir vidro. Pular um muro de 3 metros de altura, mais alto que essa coluna aqui da igreja. Poder latente da alma, movido por demônios. Segunda fonte, poder latente da alma. Muito usado hoje, principalmente com a propagação do humanismo, da nova era, do misticismo, sempre incentivando o homem, dizendo que o poder está nele, que ele tem poder, que a chave do poder é ele, que ele é isso, que ele é aquilo, que ele é super-homem, que ele é uma super-mulher. Toma cuidado. É o diabo querendo te ativar no poder latente da alma. Terceira fonte de poder, Satanás e seus demônios. Fala comigo. Deus, a alma e Satanás e seus demônios. Então, quem tem esse dom de discernimento de espíritos, consegue discernir, consegue identificar qual é a fonte de poder. Amém? Imagina que coisa tremenda isso. A pessoa começa a falar uma besteira lá, o cara já... Opa, isso é um demônio falando aí. A pessoa começa a falar umas abobrinhas, opa, isso aí é poder latente da alma. A pessoa é tomada pelo Espírito Santo, opa, ô irmãos, vamos ouvir aqui, agora é Deus falando aqui. Então a gente tem que ter muito cuidado, da mesma maneira que Deus pode enviar pessoas na tua vida e fazer coisas maravilhosas, amém? Satanás também tem seus mensageiros e agentes do inferno. Do inferno. Tome muito cuidado com isso. Tá bom? Discernimento de espírito. Quarto dom que nós vimos também é o dom de fé. O dom de fé é uma capacitação sobrenatural dada por Deus para que alguém creia firmemente para coisas impossíveis. Ele se manifesta através de uma profunda convicção interior de que algo poderoso da parte de Deus vai acontecer. É como se a pessoa já soubesse do milagre que vai ser operado em determinada situação. Ele tem uma convicção sobrenatural, poderosa, e acaba liberando uma palavra de bênção, determinando aquilo com o coração, e aquilo acontece. O dom de fé. Amém? Irmãos, esse é um dom tremendo também. Tremendo, e é essencial dentro da igreja. Uma pessoa que tem uma fé inabalável, que encosta nele é fortalecido no Senhor. Você já viu alguém assim? Tem uma fé absurda, inabalável, que está sempre crendo. Às vezes ele está passando por lutas, por dificuldades, mas a fé dele é inatingível, inabalável.
Amém? Dom de fé. Quinto dom, dons de curar. São capacidades sobrenaturais dadas pelo Espírito Santo para que você ore por alguém e ativando esse dom, aquela pessoa seja curada. Curas físicas, milagres de Deus através da oração simples de um pecador arrependido que confia na graça de Deus e no poder do Espírito Santo. Amém? Não são super-homens, não são super-mulheres, são pessoas falhas como nós, humanos, simplesmente humanos, mas que recebem esse dom sobrenatural de Deus, e Deus faz maravilhas, dons de curar. Amém? Esse também aqui é tremendo. Quem gostaria de ter esse dom aí? Olha para as suas mãos assim, fala: Senhor, eu quero ter a capacidade sobrenatural de orar pelas pessoas com fé, crendo, e elas serão curadas em nome de Jesus. Sempre falando para vocês, irmãos, que um crente cheio do Espírito Santo pode ser ativado em qualquer um desses 9 dons. É o que eu acredito. Ele vai ter alguns dons, 1 ou 2, enfáticos na sua vida. Dons que estão fluindo ali com maior capacidade e frequência. Mas todo crente cheio do Espírito Santo pode ser ativado mediante uma utilidade, uma necessidade em qualquer um dos 9 dons. Sim, pode. Porque é o Espírito Santo que faz. É o Espírito Santo que dá. É o Espírito Santo que nos capacita. Amém? Na verdade, nós não fazemos nada. Nós só nos colocamos a serviço do Espírito Santo. Amém? Quantos querem ser usados pelo Espírito Santo? Dons de curar. E o último dom que nós vimos, dom de operação de milagres. Fala comigo, operação de milagres. É a capacitação sobrenatural de produzir coisas espantosas para a glória de Deus, contrariando completamente as leis naturais. Talvez aqui esteja a distinção dos dons de curar, né? São operações impressionantes de Deus, maravilhas que quebram as leis naturais. Como, por exemplo, Moisés, debaixo da guiança de Deus, botou a sua vara dentro do mar vermelho, o que aconteceu? O mar se abriu. Você consegue imaginar comigo? Aquele mar grandioso. A Bíblia diz que foi feito um caminho a seco, e o povo passou sem molhar os pés, com colunas de água ao redor. Os peixinhos passando, parecia um aquário na direita, um aquário na esquerda, e Moisés fazendo maravilhas. Na verdade, era Deus, através de Moisés, da obediência de Moisés. As 10 pragas do Egito. Quem é que foi o instrumento de Deus para operar aquilo? Moisés e Arão. Será que hoje Deus pode fazer esses milagres, irmãos? Sim ou não? Sim, você pode orar e não estava chovendo, começar a chover. Você pode orar, eu já fiz várias vezes isso antes do culto, orei e não choveu. Estava tudo nublado, a ponto de chover, mas eu orei, parou a chuva. Irmãos, eu creio nessas coisas, irmãos. Você também? Você tem que crescer em fé nas suas experiências com Deus. Eu já vi gente ganhar dente de ouro. Ele tinha uma obturação de massinha, né, odontológica. De repente, Deus transformar aquela massinha odontológica num culto de avivamento em ouro branco e ouro, aquele amarelinho meio laranja. Eu vi com os meus próprios olhos. Uma vez eu vi lá no México, um pastor orar por um cara que tinha a perna mais curta e a perna esticar 10 centímetros na minha frente. Na minha frente. Fala comigo, Deus
é um Deus de maravilhas. Você acredita nas maravilhas de Deus, irmãos? Esse é um culto de fé, esse é um culto onde nós vamos orar pelas pessoas aqui no final. Nós cremos em dons de curar, nós cremos no discernimento de espírito, nós cremos no dom de fé, nós cremos nos dons de milagres, nos dons sobrenaturais de Deus. Palavra de conhecimento, palavra de sabedoria. E o sétimo dom mencionado na Bíblia é o que nós vamos entrar hoje, o dom de profecia. Fala comigo, profecia. Glória a Deus. Aqui surgem os profetas de ofício. O que é o dom de profecia, irmão? É exercer o dom de profecia, que é fazer declarações divinamente inspiradas por Deus. As pessoas se tornam uma espécie de porta-voz de Deus sob uma unção sobrenatural do Espírito Santo. Não é coisa da tua cabeça, é Deus falando através de você. Você é apenas o vaso. E Deus começa a falar através da tua vida. Amém? Glória a Deus. Deus traz aquela mensagem que tu sabe que não é de você, que não é da tua cabeça, que não veio de você, mas veio de Deus para alguém. Dom de profecia. Não se trata da habilidade de pregar ou de transmitir mensagens bíblicas, mas de uma manifestação carismática produzida diretamente pelo Senhor na vida de um crente. Muitos deles não são pregadores, não são pastores, não são diáconos, não são, às vezes não têm um cargo na igreja, mas são profetas do Deus vivo. Amém? Faz parte de um dos 5 ministérios: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Profeta de ofício. E o profeta pode ser 3 coisas: um falso profeta, pode ser um profeta imaturo, ou o que Deus quer, um profeta maduro. Amém? Fala comigo, profeta maduro, profeta imaturo, os dois são de Deus, mas um dá trabalho, o outro não dá. E existe o falso profeta, esse é enviado do diabo, para causar confusão no arraial de Deus e no coração das pessoas. Irmãos, eu falo com autoridade de Deus hoje. Infelizmente, existem nos dias atuais, por causa de todo esse movimento carismático, pentecostal, neopentecostal, existem mais falsos profetas do que verdadeiros profetas. Não tenho medo de afirmar isso diante de Deus, mas existem profetas verdadeiros. Amém? Não é porque existe o falso que não existe o verdadeiro. O dinheiro, existe dinheiro falso, irmão? Sim ou não? Existe dinheiro verdadeiro? É claro, é a maioria. Agora, porque existe dinheiro falso, eu não quero mais dinheiro. Não é assim. Você tem que ter discernimento. Amém? Profecia. Segundo Paulo, a profecia genuína cumpre o tríplice propósito. Presta atenção, toda profecia verdadeira, vinda de Deus, tem 3 propósitos. Fala comigo, 3 propósitos: edificar, exortar e consolar. Edificar, exortar e consolar. Nunca Deus vai te dar uma profecia vinda de Deus para acabar com você, arrasar com você. Deus não faz isso. Vai te edificar, vai te exortar. Exortar é admoestar, é puxar a orelha. Mas você vai se sentir construído, edificado, levantado no Senhor e consolado pelo nosso Deus. Esse negócio de ficar jogando praga nos outros, amaldiçoando os outros, não é de Deus, irmãos. Infelizmente, tem homens carnais, inclusive até pastores, falsos pastores, homens iníquos, travestidos de líderes religiosos, que jogam praga nos outros, jogam maldição. Irmão, Deus não nos chamou para amaldiçoar ninguém.
Deus nos chamou para quê? Para abençoar. Tiago diz assim: toda fonte boa produz água boa, bênção que sai da boca. Toda fonte má produz o quê? Água suja, poluída, maldição da sua boca. Pelos frutos, o que disse Jesus? Pelos frutos os conhecerei. Quando o cara fica praguejando, amaldiçoando, falando mal dos outros, né, metendo chumbo nas ovelhinhas, coitado, pode ter certeza, é falso profeta, é falso pastor, líder, seja o que for, não é de Deus. Ah, se você não fizer isso, Deus vai te amaldiçoar. Que, meu irmão, maldição sem causa não pega no crente. A maldição é o mal em ação, porque algo do mal foi efetivado na sua vida. Pecado. Quem quebra uma lei de Deus se quebra. Se você pratica o mal entra em ação na sua vida. A maldição foi criada por Deus, não foi criada pelo diabo. Você sabia disso? Isso aí choca, né? Todo mundo que escuta. Porque geralmente a gente atrela a maldição a Satanás e seus demônios. Como se fosse algo diabólico, demoníaco, que vem do inferno. Não, irmão, quem criou a maldição foi Deus. É o mal em ação. Muitas vezes as maldições é um megafone de Deus para chamar a nossa atenção. É como se fosse uma punição de Deus. Satanás e seus demônios são os agentes. Mas foi Deus que permitiu o mal entrar em ação, para puxar a tua orelha, para você sofrer e voltar novamente para os caminhos de Deus. Mas quem faz isso não é o homem, é o próprio Senhor. Usando Satanás e os demônios. Eles são só agentes. Deus usa, Deus permite que o diabo toque na vida de alguns crentes que estão fazendo palhaçada, graça com a graça de Deus, bobiça, né, fazendo um monte de zoeira, achando que não vai dar nada. Fala comigo, maldição é um gesto amoroso de Deus para me trazer de volta para o caminho de vida eterna. Amém? Se Deus não criasse a bênção com a obediência e a maldição com a desobediência, Deus seria injusto, incoerente. Você poderia pintar, bordar, aprontar, e ele não ia fazer nada. Sim ou não, irmãos? A Bíblia diz, Hebreus 12, o pai que ama disciplina os seus filhos. A maldição muitas vezes é uma disciplina de Deus na vida de seres humanos que estão longe de Deus, aprontando, quebrando uma lei de Deus. É o mal em ação, porque uma lei de Deus foi quebrada por algum ser humano. Amém? Leia lá, Deuteronômio 28, você vai ver que existiam 2 montes diante do povo de Israel. O monte da bênção, e fala de 14 bênçãos, e o monte da maldição. O monte da bênção é se nós obedecêssemos a Deus e a sua lei, seus mandamentos. E o monte da maldição é se nós desobedecêssemos a Deus. Tem mais maldição do que bênção, em Deuteronômio 28. 30 e poucas maldições e 14 bênçãos. Não é que o mal é maior do que o bem. É porque Deus estava puxando a orelha do povo de Israel. Já sabia que o povo ia aprontar. Amém? Fala comigo, está amarrado a maldição na minha vida. Agora lembre-se, a profecia tem um propósito de edificar, exortar e consolar. Vamos falar junto? Edificar, exortar e consolar. A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses 5:20, nós não podemos desprezar o dom de profecia. Pelo contrário, ele deve ser buscado como um dos mais desejáveis. Está lá em 1 Coríntios 14:1. No Antigo Testamento ele estava bem evidente. Embora o peso das profecias naquela época fosse diferente,
e até superior, talvez, ao de hoje, quando temos agora a palavra escrita como referencial maior para dirigir as nossas vidas, e agora nós temos o Espírito Santo para nos guiar pessoalmente. A revelação de Deus foi crescendo ao longo dos anos e se ampliando. Nós vemos isso em vários momentos na palavra de Deus. Com Ágabo, o profeta que tentou impedir, Paulo de sair da cidade de Éfeso, está lá em Atos 21:10. Nós vemos Paulo sendo usado também pela palavra profética, de forma profética, em 1 Timóteo 4:1, com o próprio Timóteo. Nós vemos Samuel, o grande profeta Samuel, o primeiro dos profetas, e o 12º juiz de Israel, usado poderosamente, profeticamente. Nós vemos o profeta Natã encarando, apontando o dedo e confrontando o grande rei Davi, que tinha acabado de pisar na bola e feito algo abominável aos olhos de Deus. Meu irmão, para ser profeta tem que ter coragem. Amém? Fala comigo, para ser profeta tem que ter coragem. Deus não usa profetas medrosos. Profeta tem que ser corajoso. É alguém que sabe quem ele é no Senhor, quem ele é no coração de Deus, e a mensagem poderosa que Deus traz através dele. Ele sabe. Amém? Deus quer levantar aqui verdadeiros profetas de Deus, homens e mulheres cheios do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Amém? Às vezes você vai perceber o pastor Giovanni sendo tomado aqui pelo espírito de profecia. Como agora, eu acabei de falar sobre maldição, não está nem no nosso script aqui. É o Espírito Santo que toma a nossa boca e fala e leva uma mensagem do céu para o seu e para o meu coração. Porque você é precioso, preciosa para o Senhor. Por isso que Ele traz essa mensagem para te edificar, para te exortar e para te consolar no Senhor. Os 3 propósitos da verdadeira profecia. Amém? 8º dom, variedade de línguas. Fala comigo, variedade de línguas. Aqui não é sair beijando os outros de língua, não é isso, tá, gente? Isso é só com o teu cônjuge, com aquela pessoa que você ama, com aquela pessoa que você tem aliança. Variedade de línguas. Também não é falar vários idiomas, não. Você vai ver, é a capacidade sobrenatural dada pelo Espírito Santo para que alguém fale numa língua desconhecida, seja ela de origem humana, como por exemplo em Atos capítulo 2, versículo 4, como também uma língua espiritual. Paulo fazia muito isso em Atos capítulo 14, versículo 2. Não se trata de uma habilidade natural de ser poliglota, mas de uma manifestação sobrenatural de Deus. Uma língua humana você tem que estudar para aprender, sim ou não? Por exemplo, eu falo, inglês e espanhol, fluente. Mas tive que estudar muito para aprender, não é uma coisa sobrenatural. Eu tive que estudar um monte para aprender. E não é fácil, gente, sim ou não? Sim. Agora, quando esse dom de variedade de línguas é algo sobrenatural. Por exemplo, um missionário norte-americano que eu conheço, me contou essa história, Dan Duque, uma vez ele estava pregando numa praça pública lá em Miami. E aí no momento de adoração ele começou a adorar a Deus, começou a louvar a Deus e tal. De repente ele foi tomado pelo Espírito numa espécie de êxtase espiritual. E ele começou a adorar a Deus, falar em outras línguas. Sabe o que aconteceu, irmão? Um muçulmano caiu de joelho na frente do altar e entregou a vida e o coração para Jesus. Por quê? Porque ele ouviu em árabe o pastor falando em línguas estranhas e o muçulmano ouvindo no idioma dele
os mistérios de Deus, a salvação através de Jesus de Nazaré. Amém? Coisa tremenda isso. Irmãos, isso existe. Eu já vi missionários, já vi relatos de missionários que foram para o campo, não falavam o idioma daquela nação, de repente estavam orando, em intimidade com Deus, clamando a Deus, de repente, de forma sobrenatural, do dia para a noite, eles receberam algo sobrenatural, uma capacidade de falar o dialeto, o idioma daquela nação, daquele povo, daquela tribo. É possível isso. Isso não é natural, é sobrenatural. Natural é ir na escolinha de inglês, na escolinha de espanhol, na escolinha de francês. É ir para um outro país, né? Você vai apanhar no início ali, mas depois você vai desenrolando a língua, vai falando e Deus vai te capacitando. Aqui nós estamos falando de algo sobrenatural, repentino, que só Deus pode fazer. Amém? Trata-se do dom, né, mais comum, falar em outras línguas, é o que a gente chama de línguas angelicais também, provavelmente até uma língua lá do céu. É fundamental isso para a edificação pessoal, diz o texto sagrado, lá em 1 Coríntios. Vai um pouquinho para frente, 1 Coríntios 14, 4. Dá uma olhadinha aí na sua Bíblia. 1 Coríntios 14, 4. Olha o que diz o texto sagrado, esse texto é muito importante. 1 Coríntios 14, 4. O que fala em língua desconhecida edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. E tem irmãos, que tem as duas coisas. Tem a variedade de línguas e tem o próximo dom que nós vamos falar, que é da interpretação de línguas. Enquanto ele está orando em línguas, de repente ele é tomado no idioma do português, se está no Brasil, né? Ele fala em línguas e interpreta para português. Fala em línguas e interpreta para português. O meu pai tem esse dom. Às vezes ele está orando por uma pessoa, ele é tomado pelo Espírito Santo, ele começa a falar em línguas, ele fala muito em línguas. De repente ele começa a traduzir ele mesmo. E começa a falar os mistérios do Senhor. Amém? Então fala comigo, variedade de línguas e interpretação de línguas. E às vezes cada um tem o seu dom, eu já vi isso. Se vocês quiserem eu coloco no grupo lá da igreja, um episódio que aconteceu uma vez lá em Itajaí, tremendo. 2 pastores, um falando em línguas e o outro interpretando. Aí depois eles trocaram. O outro falava em línguas e o outro interpretava. Coisa mais linda do mundo, gente. Ficaram falando uns 15 minutos. Palavras proféticas para a igreja inteira. Num grande culto de avivamento lá em Itajaí. Coisa tremenda. Dom de língua. Olha o que diz a Bíblia. O que fala em língua desconhecida, né, dada de forma sobrenatural pelo Espírito Santo, edifica a si mesmo. Mas o que profetiza, edifica a igreja. Amém? Quem quer estar cheio do Espírito Santo aí? Uma vez eu ouvi um missionário norte-americano, mesmo que estava falando em línguas e o árabe caiu de joelho. Ele disse que quando você está orando em outras línguas, você está numa espécie de êxtase espiritual. Isso não vem de você, não é produzido por você, não é humano, é sobrenatural. É claro que o espírito do profeta está sujeito ao profeta. Se você quiser parar de falar, você consegue. Mas geralmente ele vem em forma de êxtase espiritual. Você está adorando a Deus, de repente começa a cair ali uma língua estranha, tremenda, e você vai orando, vai edificando, você vai adorando. Você não está entendendo nada na mente, mas o teu espírito está invocando a Deus, está clamando a Deus, está levando as suas necessidades. É o que Paulo fala lá em Romanos 8, o nosso espírito geme com gemidos inexprimíveis. Orando em outras línguas, o teu espírito, o Espírito Santo está dentro de você, toma o teu espírito e leva as tuas reais necessidades para o céu. Amém? Irmãos, eu já tive experiência de acordar à noite falando em línguas estranhas.
Eu acordei à noite, e não era ser moribundo, né? Como é que é o nome? Sonâmbulo, né? Não era isso, era línguas estranhas mesmo. Isso acontece. Às vezes você está dormindo, mas o teu espírito está orando em outras línguas, levando as tuas necessidades ao Senhor. Não é ser sonâmbulo, tá, irmãos? Existe essas coisas. Fala comigo, enquanto eu durmo, Deus está trabalhando no meu interior. É o sono do justo, está lá no Salmo. Tem um salmo que diz assim: em paz me deito e logo pego no sono, porque tu, Senhor, estás comigo. Profetiza um sono abençoado para você. O sono do justo, não perca o seu sono. Invoque a Deus um sono abençoado. Em nome de Jesus. Então, o que nós vimos hoje? Profecia, variedade de línguas e interpretação de línguas. Interpretação de línguas é essa habilidade sobrenatural de compreender e expressar o sentido de uma mensagem em línguas estranhas. Interpretação, não é tradução. Uma vez que opera nesse dom, quem opera nesse dom recebe de Deus o sentido de uma mensagem e não uma tradução literal de cada termo, tá bom? Muitas vezes uma palavra em línguas é interpretada com muitas palavras num idioma conhecido. Um exemplo disso está lá em Daniel, capítulo 5, versículo 24 e 28. Desculpa, eu me esqueci. Eu estava falando, né, que eu aprendi com um missionário norte-americano, que quando você está orando em outras línguas, você está edificando o teu espírito. É como se você estivesse construindo uma espécie de reservatório sobre a tua cabeça. A palavra no original de oração e línguas, ela dá uma conotação de algo que está sendo construído, arquitetado dentro do teu ser, sobre a tua cabeça. E como se uma espécie de reservatório de água, de poder, de glória, estivesse sendo construído na tua vida. Amém? Quando você precisar fluir em Deus, orar por alguém, entregar uma mensagem celestial, orar por um enfermo, profetizar sobre a vida de alguém, você construiu, você edificou o seu espírito. Amém? O seu espírito vai estar cheio da graça, da glória e do poder de Deus. Amém, irmãos? Quem quer ser cheio do Espírito Santo? Então o Espírito Santo virá sobre você, irmão, quando Ele quiser. Às vezes você vai estar de joelho dobrado, orando. Às vezes você vai estar ouvindo um louvor, uma adoração, como foi comigo. E Ele veio sobre mim. Eu demorei anos para falar em línguas, porque eu tinha muita dificuldade aqui. Eu achava que era coisa da minha cabeça, eu achava que eu estava inventando, eu achava que eu estava imitando o irmãozinho do lado que estava orando em línguas. Por isso que tem gente que tem muita dificuldade de orar em línguas, porque o diabo não quer que tu ore em línguas. Então ele coloca um sofisma na tua cabeça que você está inventando, que você está imitando os outros, porque ele não quer que você edifique o seu espírito, que você arquitete no mundo espiritual um reservatório de poder, de graça e de glória. Amém? Quem quer ser como o apóstolo Paulo aqui, cheio do Espírito Santo? O apóstolo Paulo nos ensina: quem ora em línguas, edifica o seu próprio espírito, a si mesmo. Orar em línguas não é como muitas igrejas nós vemos, alguém querendo aparecer para os outros que é espiritual. Não, irmão, oração em línguas é entre você e Deus. Claro que toda a igreja está tomada ali no momento de avivamento, de fervor espiritual, de louvor e adoração. Não tem problema nenhum você orar alto também junto com os outros. Dentro de um mover de Deus. Você só não pode atrapalhar o culto, irmãos. Tem gente que atrapalha os cultos. Tem gente que o pastor está pregando uma mensagem, começa a orar em línguas, falar alto, atrapalha o pregador, chama a atenção dos outros. Isso não é de Deus. Amém?
Nada que é de Deus vai atrapalhar outra coisa que Deus está fazendo. Deus é um Deus de ordem, de decência, e a ministração da palavra tem proeminência no culto. A não ser que o pastor fale, irmãos, vamos adorar a Deus, fale em outras línguas e tal, e vem aquele mover gostoso, aquele êxtase espiritual. Irmão, você está debaixo da palavra ali, de bênção do teu líder, do teu pastor, daquele que está pregando, daquele que está movendo. Glória a Deus. Amém? Mas não atrapalhe o culto com isso. Não atrapalhe. Graças a Deus nós somos uma igreja avivada, nós damos liberdade aqui, né? Vocês veem que de vez em quando a gente está no meio do louvor, os irmãos dão umas pipocadas aí, linda, maravilhosa, né? São tomados pelo Espírito Santo. Nós não freamos, nós não vamos mandando ninguém lá, para irmão, não. Deixa o negócio pegar fogo aí mesmo. Desde que, na hora da palavra, o culto não seja atrapalhado. Quando atrapalha a pregação, não é de Deus. Ou é um crente no poder da alma, um crente imaturo, no poder latente da alma, querendo se exibir para os outros, querendo mostrar uma espiritualidade que ele não tem. Ou então, às vezes, é um demônio. Eu já vi, tá, irmãos? Uma vez eu estava pregando lá em Belém, no meio da palavra, uma irmã levantou, começou a falar em línguas. Eu falei, irmã, senta, eu estou pregando aqui. Aí ela levantou de novo, começou a falar em língua de novo. Eu falei, irmã, senta, eu estou pregando aqui. Aí o diabo é tão sujo, levantou uma outra irmãzinha, endemoniada, falou, fala minha serva, que a igreja quer te ouvir, para causar confusão e tirar a autoridade do pastor. Eu falei, senta tu e senta tu. E as duas calam a boca. E elas continuaram falando. Eu chamei os obreiros, mandei tirar da igreja, levaram lá para cima. As duas ficaram endemoniadas, gente. Ficaram endemoniadas de arrancar a roupa e se masturbar na frente dos obreiros. E de trepar na parede assim de costas, parece uma aranha. O diabo querendo causar confusão no meio da igreja. Arrancaram a roupa assim, endemoniado. Era 2 demônios terríveis. Teve uma mesmo que demorou uma semana para sair, tanto demônio que tinha. Era de penca assim. Na igreja, querendo causar confusão e envergonhar o pregador. E aí você fica com a palavra, com o que Deus disse, ou o que a irmãzinha ali está fazendo? Eu fico com a palavra. Amém? Quando você está respaldado na palavra, você está seguro. Deus está com você. E Paulo diz isso, que tudo tem a ordem e decência. Se estiver falando em línguas e não tiver a interpretação, que você vá num cantinho e se cale. Porque oração de línguas é para edificação de si mesmo. E ela só serve para a igreja se houver interpretação debaixo de um comando de quem está liderando aquele culto, aquele momento diante de Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Você faz parte de uma igreja madura, de homens e mulheres maduros aqui, de pessoas experimentadas, que ninguém está brincando de fazer a obra de Deus. Vocês estão vendo, eu estou pregando a palavra, a pura e simples palavra de Deus. Quais são os 9 dons? Vamos falar junto? Fala comigo. Palavra de sabedoria. Palavra de conhecimento. Discernimento de espíritos. Fé. Dons de curar. Operações de milagres. Profecia. Variedade de línguas e interpretação de línguas. Amém? Quem quer ser cheio do Espírito Santo? Coloque-se de pé na presença do Senhor. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Glória a Deus. Amém, irmãos? Nós queremos orar pelos irmãos que têm alguma necessidade. A palavra foi ministrada, você foi edificado. E agora nós queremos chamar aqui na frente, você que está passando por alguma necessidade, algum problema,
alguma dificuldade na sua família, na sua casa, alguma necessidade, qualquer que seja, nós queremos exercer os dons agora. Amém? Os dons de maravilha, dons de curar, dons de fé, dons sobrenaturais de Deus sobre a sua vida. Se você quiser receber uma oração agora, nesse momento, saia do seu lugar, venha aqui na frente, nós queremos orar por você. Amém? Qualquer que seja a necessidade, saia do seu lugar, venha aqui na frente. Vem aqui, ó, aqui nesse cantinho, tá, irmã? Isso, aqui. Glória a Deus. Isso. E nós também vamos orar pelo cartãozinho, tá? Alguém quer começar uma campanha da oração perseverante? Levante a mão. É um cartãozinho que você vai levar. Com o seu nome você vai botar na tua Bíblia, né, no material que você traz para a igreja, vai colocar o seu pedido de oração e você vai vir durante 7 semanas aqui, clamando a Deus, orando em favor de alguém que você quer ou algo que você necessita. Alguém precisa do cartãozinho? Levanta a mão. Todos já pegaram? Lá na entrada? Glória a Deus. Amém. Isso. Então feche os seus olhos, você que está aí atrás, estenda as suas mãos para cá. Vamos orar pelos nossos irmãos. Queria chamar o pastor Rildo, a Maria, o Toninho, a Neide. Vem aqui comigo, me ajudar aqui na oração, tá bom? Isso, vem aqui, me dá uma força aqui. A Aninha também, pode vir, Aninha? Isso. Pode vir me ajudar aqui a orar pelas pessoas, tá bom? Glória a Deus. Quero pedir para o pastor Rildo, está orando junto comigo aqui. Aqui, ó, pastor. Isso. O pastor vai estar ungindo você com óleo, em primeiro lugar, tá? E daí no final nós vamos fazer uma oração pela sua vida, em nome de Jesus. Vai lá. Glória a Deus. E aí depois quando eu falar, vocês vão começar a orar pelas pessoas, tá bom? Isso. Maria, toda a turminha ali. Igreja, levante as mãos, né? Ore aqui pelos nossos queridos irmãos. Vamos orar por eles em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia, Pai. Manifesta o teu poder e a